Sou dependente e necessitado de Ti. Sem Ti nada posso fazer. Miserável é o homem e a mulher que pensa que pode fazer alguma coisa sem o Senhor. Sem Ti nada pode se fazer, Espírito Santo. Eu me entrego totalmente, dependente, necessitado que sou de Ti, nas Tuas mãos. Que não seja eu, que sou um miserável pecador, mas o Senhor que é santo, que é Deus. Toma-me nas Tuas mãos como um cano cortado nas duas pontas e traz a Tua palavra lisa, santa, viva e poderosa, como água que desliza, que ela venha por mim como um cano e alimente todos quantos estiverem ouvindo a Tua palavra. Assim ora agradecida em nome de Jesus. Marcos capítulo 8, versículo 27, a confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e de Filipe, no caminho, e perguntou aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, e outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestando-o para que a ninguém dissesse aquilo dele, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes da sinagoga, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, e olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Retira diante de mim, Satanás. Jesus disse isso para Pedro. Olha só, como é que Pedro dá uma confissão tão tremenda? Tu és o Cristo. Pedro confessou. Tremendo. Tu és o Cristo. E logo depois, Satanás vem e possui a Pedro. Então o que o Espírito Santo nos mostra? Nem todo mundo que fala em Jesus é de Jesus. Nem todo mundo que está na igreja é realmente membro do corpo de Cristo. Nem todo mundo que você vê com Bíblia na mão é servo de Deus, serva de Deus. E nem todo mundo que você vê na televisão está servindo a Cristo, apesar que na televisão hoje não tem ninguém a serviço de Cristo. Mas olha que coisa interessante. Satanás pode possuir uma pessoa, um crente? Não. Satanás ele pode até possuir o crente, porque crente é quem crê. Ele não pode possuir quem tem o Espírito Santo. Isso não pode, isso é regra de Deus. Aonde o Espírito de Deus está, não tem espaço para ninguém, para mais nada. O diabo não pode possuir quem tem o Espírito de Deus, quem é de Cristo. Então o que a gente entende aqui? Que Pedro ainda não era de Cristo. Porque jamais Cristo permitiria que Satanás possuísse quem é dele. A Bíblia fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus não deixa ninguém invadir a propriedade dele, jamais. Ele é o guarda da nossa vida. Então fica um alerta que hoje o Espírito Santo traz essa palavra. Eu estava dizendo até no programa sobre a lâmpada da palavra, possessão. Tem pessoas que pensam que para estar possesso, para ser possuído pelo diabo, tem que se jogar no chão, se bater, entortar o olho, mudar a voz, e ela é demônio. Esse tipo, até os ímpios identifica. Mas só quem tem discernimento de espírito, e no caso ali nenhum deles tinha. Tanto é que Jesus, o Senhor de todas as coisas, que tem tudo, e que repreendeu a Pedro, não foi outro discípulo que falou: para trás de mim, Satanás, para trás de Jesus, Satanás, te repreendo em nome de... Não, foi o próprio Jesus que disse: para trás de mim, Satanás, porque Jesus conhece todas as coisas e viu que não era Pedro falando ali, era o diabo. Só que um detalhe, a Bíblia não diz que a voz de Pedro mudou, a Bíblia não diz que Pedro se bateu no chão, a Bíblia não diz que Pedro gritou, que Pedro pulou, que se entortou. Tem muita gente possuída pelo demônio sentado do teu lado, no banco da tua igreja, igreja entre aspas, sentado do teu lado. Vou te dar outra prova bíblica, rapidinho. Quando Jesus, antes de ser traído, ele foi traído por Judas, ele não foi traído por
um estranho. Ele foi traído por aquele que ele chamava de amigo. Ele foi traído por aquele que sentava com ele na mesa e comia com ele do mesmo pão. Veja bem, essa tem sido a queda de muito crente dentro das igrejas. Me decepcionei. Se decepcionei com quem? Com a irmã que morava perto da minha casa, que ia comigo para a igreja, minha amiga. Se decepcionou com o homem? Então tu foi para lá por causa do homem? É uma frase muito interessante que eu ouvi, achei fantástica. Quem entra na igreja por causa dos outros, nunca entrou lá por causa de Jesus. Perdão, não é nem assim. Quem sai da igreja por causa das pessoas, é porque nunca entrou lá por causa de Jesus. Fantástico. Jesus nunca vai te decepcionar, Jesus nunca vai te maltratar, Jesus nunca vai te ofender, e Jesus te ama, tanto te ama que te colocou aí para ouvir essa mensagem. Quanta gente hoje está afastada há anos dos caminhos do Senhor, porque se decepcionou com quem? Com o homem. O homem muda, o homem é falho, só quem é perfeito é Deus. Olha para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olha para Cristo, tu vai manter-se sempre de pé. Então Judas, que comia com Jesus, botava a mão no prato lá com Jesus. Jesus olhou para Judas e disse: o que tu tens, Judas? Por que tu deixou Satanás encher o teu coração? Jesus não estava falando com um estranho, uma pessoa que tinha aparecido ali, não. Ele estava falando com aquele que levava até a sacola das ofertas, ou seja, era uma pessoa íntima dele, era um discípulo. Judas, por que tu deixou Satanás encher o teu coração? O que tu tem a fazer? Vai, faz logo. Ele se levantou e foi lá dizer para as lideranças romanas que aquele que ele beijasse, esse era Jesus, ali no meio da multidão. Então olha o que o Espírito de Deus está trazendo hoje, dentro desse dia. Quem te trai não é o estranho. Quem te trai é aquele que um dia se disse teu amigo. Quem vai te ferir não é aquele que está longe, que tu não tem contato. A ferida que mais vai até te matar é a ferida que vem de perto. Então o Espírito de Deus está trazendo essa palavra de alerta nos últimos dias. Não se apoie em homens, se lance aos pés de Cristo. Olha para Cristo, confia em Cristo, ande com Cristo. Ele nunca vai te decepcionar nem te abandonar. Não vai te decepcionar. Quantas pessoas hoje abandonadas, decepcionadas, largadas aí fora, a liderança não quer nem mais saber deles, sumiram e foram embora, não querem mais nada, porque se decepcionaram com os homens. Outra coisa que eu quero te dizer, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Quem? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, anciãos, seja quem for que der brecha para ele poder entrar. Certa vez eu orava por uma senhora de 80 e poucos anos, membro de uma Assembleia de Deus, dessas que tem aí na televisão, desse homem que é metido com política, que o irmão é deputado, membro de lá. Então me chamaram para orar por ela, e quando eu estou conversando com ela, o Espírito de Deus me falou: ela tem demônio. Uma senhora que tinha sido uma experiência nova para mim, 80 e poucos anos, se dizendo crente, tantos anos dentro da tal igreja, assembleia lá que ela congregava, tantos anos, o Espírito falou: ela tem demônio. Eu falei: vamos orar, mas não vamos orar aqui não, vamos orar nesse lugar aqui mais afastado. Quando eu levantei a voz de oração, que estiquei a mão, o diabo tomou ela, levantou ela, jogou a metros, levou a metros de altura e a metros de distância de onde nós estávamos. Se batendo no chão, expulsamos em nome de Jesus. Ela levantou, e assim que ela levantou, eu perguntei: você conversa com o seu pastor? Você fala: não tem tempo. Ele entra assim, tem uma portinha ali atrás do púlpito, terminou, ele vira as costas e vai embora. Ele não tem tempo para falar com ninguém, para orar com ninguém, não dá nem para chegar perto. Eu falei: olha, a senhora precisa entrar numa igreja, esse tem um acompanhamento espiritual, um acompanhamento pastoral de perto. Tem demônios na sua vida. 80 e poucos anos. Só que quando ela estava conversando comigo, ela não estava modificando a voz, não estava se entortando, não estava rangendo o dente, estava conversando aparentemente, normalmente, naturalmente. Mas o Espírito de Deus, que ninguém pode enganar e conhece tudo, falou: ela tem demônio. Eu falei: opa, ela tem? O Espírito Santo conhece tudo, eu confio nele. Oramos por ela. Então, olha o que Deus está te dizendo hoje. Tem gente que diz assim: levei uma senhora lá na minha casa, levei uma mulher
Gente, olho grande só se for no sentido figurado. Se o olho da face for desse tamanho, aí é grande. Fora isso, isso que as pessoas querem dizer como olho grande, isso não existe. Não o tal do olho grande. O que que acontece? O diabo que está possuindo aquela mulher, quando ela foi convidada para entrar, os demônios que estão com ela, automaticamente foram convidados também, nem que seja indiretamente, foram convidados. Se a casa daquela pessoa fosse uma casa de alguém que servisse a Cristo, os demônios não iam conseguir entrar com aquela mulher lá dentro. Mas quando as pessoas vivem no meio da impiedade, pô, aquela mulher tem muito olho grande, ora pela minha casa aí, ela botou um olho, não foi ela que botou o olho, foi o diabo através da vida dela, que olhou lá dentro da casa da pessoa e começou a danificar mesmo as coisas lá dentro, e a pessoa não discerne, não foi ela sempre teve olho. Uma vez eu já contei isso aqui, certa vez tinha um homem que ficava na janela da casa dele e era um comentário no bairro. As pessoas passavam por ali, quando olhava, dava de cara com ele, começava a se sentir mal. Ele não ofendia ninguém, não falava nada para ele, estava na janela dele lá. Mas só em ele olhar para as pessoas que estavam passando, a pessoa se sentia mal, sentia mal-estar, angústia, aflições, e volta e meia alguém que passava por lá se sentia mal, até que chegou ao conhecimento de um pastor, de um homem de Deus, servo de Deus mesmo. E contaram para ele que aquele homem tem muito olho grande. A pessoa está levando um pássaro ou alguma coisa que comprou, seja o que for, morre as coisas quebram, já teve acidente de carro ali perto, o homem está na janela ali e as pessoas olham, sentem um arrepio, sentem mal, dá a sensação de desmaio, falam, me leva lá. Onde que ele mora? No bairro tal, vamos passar por lá. Ele foi andando por lá pela rua, olha, aquela casa ali, ó, é perto, é por ali, ele fica para não vou passar ali não, é por ali. O pastor falou, não, vou passar, deixa eu ir ali, tá, passou. Quando ele está passando pela rua, lá estava o homem na janela. Quando o homem olhou para ele, que ele olhou e falou, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. O homem deu aquele estanco, voltou ao normal e tranquilo e acabou. Aí o pastor falou, olha, o que Deus me mostrou é que tinha um demônio nos olhos daquela pessoa. Estava ali possuindo aquela pessoa de tal maneira. Quando ela olhava para as coisas, não era ela que estava olhando, era o próprio demônio através da vida dele. Só que aparentemente, o que esse homem fazia para os outros? Ele estava na janela da porta da casa dele, debruçado olhando para a rua. Tem gente que pensa que possessão demoníaca só se dá através de trabalho de macumbaria. Está enganado. Já te expliquei no programa hoje sobre esse tema, possessão, que as pessoas mais possuídas por demônio hoje estão atrás dos púlpitos, com microfone, te dando doutrinas que não vêm de Cristo. E com essas falsas doutrinas, você praticando, vai abrindo brecha para o diabo e devorando, e roubando, e arrancando as coisas da tua vida. Doutrina de campanha, de corrente, de coisa ungida, de pedir dinheiro. Essas doutrinas malignas de vender coisas dentro do templo. Então tu está ali sendo barganhada com o próprio demônio. É o demônio direcionando as coisas para a tua vida. Jesus disse para a gente ensinar o povo a guardar as palavras que ele tinha dito e ponto final. Mateus 28, 20, foi isso que ele mandou. Não mandou inventar coisas no Evangelho. Ele mandou repetir o que ele já tinha dito. Então as falsas doutrinas, através dos servos do diabo, possessos atrás dos púlpitos. Liga a televisão aí que tu vê. Só que ele não está lá com a voz rouca, torcendo o olho, se tortando para trás, com o dente para fora. Ele está conversando contigo de terno e gravata, tranquilamente, normalmente, te passando as coisas que ele está dizendo, que vai ser bênção para a tua vida se você fizer. Faça. Ele está pegando outras pessoas sobre o domínio do diabo para dar falsos testemunhos. E quem dá falso testemunho está a serviço do diabo, porque a Bíblia fala para não dar as falsos testemunhos, é mandamento. Então vem a mulher que aceitou suborno, aceitou um dinheiro, para contar agora do que o Jesus deles, um demônio chamado Jesus lá que eles servem, não o Jesus verdadeiro da Bíblia, fez na tua vida. Conta aí. Ela conta um monte de mentira, e ali ele consegue arrastar mais pessoas para lá. Doutrinas malignas. Está cheio de lugares. Eu te dei o exemplo que Pedro era discípulo. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Judas era discípulo. E Jesus disse, por que tu deixou Satanás encher o teu coração? O que tu tem que fazer, vai e faz logo. E ele foi lá entregar Jesus. Se com pessoas que andavam junto de Jesus,
que não se entortava o rosto, nem a voz, nem a mão. Jesus identificou e mostrou lá que o demônio estava possuindo. Eles não modificaram a voz, ficaram todo torto. Imagina com pessoas que você nem conhece, que lidam contigo no dia a dia. Quantas vezes tu conversa com pessoas na rua, no teu cotidiano, no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, pessoas estão possuídas ali por demônio e você está conversando com elas ali. Então o que você tem que fazer? Fica ligado, fique atento, porque muitas vezes não vai ser ela que vai estar falando contigo, vai ser o demônio através dela. E se você não perceber, ela vai dizer, tá, sim, é sim, poxa, muito bom que você está me falando, é sim. Uma coisa trazida pelo próprio demônio. É por isso que eu digo para você, busque em Deus o discernimento de espírito. Busque em Deus o discernimento de espírito. Para você entender, discernir pelo Espírito de Deus, quando é que aquilo está vindo pelo diabo ou quando está vindo pela pessoa. Tu vê quando Pedro dá uma confissão, no versículo 29, tu és o Cristo. Jesus não falou nada até então, não repreendeu ele. Aliás, Satanás sabe também que Jesus é o Cristo. Mas Jesus não repreendeu Pedro. Mas na hora que Pedro fala assim, ele dizia, mas ele virando-se, aqui, no versículo 31, ele começou a ensinar-lhe, importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciões, pelos príncipes das sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente esta palavra, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Repreendeu o que Jesus está falando? Olha só, mas ele, Jesus, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Jesus falou para Pedro, para o demônio que estava na vida de Pedro, retira-te diante de mim, Satanás. Não falou, retira-te diante de mim, Pedro. Retira-te diante de mim, Satanás. Nossa luta, como diz lá em Efésios 6, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e principados que habitam nas regiões celestes. Então, nessa sociedade, nessa gama toda da sociedade que você vê aí, está cheio de pessoas endemoniadas lidando contigo. E quer ver como é que Deus ama a tua vida e tem te poupado? O motorista do ônibus que tu pega, ele pode estar possuído por demônios ali. Nem todo acidente é normal, nem é natural não, nem é falha mecânica, nem todos. O carro que tu entra, o táxi que tu pega, o trem que tu pega, o metrô que tu entra, você não conhece quem é aquela pessoa que está lá. Mas Deus às vezes poupa a tua vida, poupa a multidão que está perto de você, por amor à tua vida naquele lugar. A tragédia que aconteceria com aquele ônibus, com aquele metrô, com aquele carro, não aconteceu porque você estava ali e Jesus te ama, porque tu tem guardado a palavra dele. Amém. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado, também será amado de meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Tu guarda os mandamentos, Deus te guarda. A nossa preocupação não é lá perguntar, motorista, tu é servo de Deus? Motorista, deixa eu ver se tem demônio. Não, nossa preocupação é saber se o Espírito Santo está testificando com nós que somos filhos de Deus. Porque se Deus está te guardando, não interessa quem está tentando te destruir. Maior é o que nos guarda do que aquele que quer nos destruir. Maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Bota isso dentro da tua cabeça, esconde isso dentro do teu coração. Passa a ficar atento a partir de hoje. Às vezes uma comida que dão para a pessoa comer, eu já vi casos assim. Pô, minha amiga fez uma comida, fui na casa dela, aquela comida pode levar a pessoa ao hospital ou então até o óbito. Já vi casos assim, já até orei por pessoas assim, situações assim. Comeu uma comidinha, um docinho, daqui a pouco o diabo vai atrás daquilo que é dele. E onde que está aquilo que foi consagrado a ele? Dentro do estômago da pessoa. Então Satanás recebe uma permissão no reino espiritual para ir atrás daquilo que é dele. É dele, ele vai atrás. Aí começa a pessoa a ter sintomas que nunca teve, passar a sentir coisas que nunca sentiu, presenciar coisas que nunca presenciou, ver coisas acontecendo, e se Deus não usar de misericórdia, pode chegar ao óbito. Então esconde essa palavra dentro do teu coração que você está ouvindo hoje. Possessão maligna não é só a pessoa que está se torcendo como um endemoniado gadareno,
E nós somos legião, somos muito. Como aquele jovem lunático que os demônios faziam com que ele se feria com pedra, andava entre os sepulcros, jogava no fogo, jogava na água. Não é só isso que é possessão maligna, não. Possessão maligna é também quando alguém te pede para fazer alguma coisa que Jesus não mandou fazer. Pode acreditar, tem uma investida maligna ali. Porque se tu está fazendo o que Jesus não mandou fazer, não é a Deus que tu vai glorificar. É alguém que tu está servindo. Alguém que tu está obedecendo. E o diabo, ele é esperto. Ele não vai pegar esses homens que ele usa, que são intitulados no meio da multidão como bispos, apóstolos e pastores, missionários que estão aí na televisão, e não vai tomar ele no púlpito manifestado, senão todo mundo, os que servem a ele, ia sair correndo com medo. Então o diabo deixa ele lá, manifesta. Existem níveis de possessão e de manifestação. Então ele usa aqueles homens de uma maneira sutil, suave, sem fazer escândalo, para que os outros ainda cegamente os tenham como homem e mulheres de Deus. O homem de Deus, ele fala segundo o Espírito de Deus. Quando ele fala, o Espírito de Deus testifica no teu, e aquelas palavras vêm de Deus. Uma mulher de Deus, ela fala segundo o Espírito de Deus. Quando ela fala, o Espírito Santo testifica, a unção chega, o poder se manifesta, porque vem de Deus e é de Deus. Mas aqueles que ensinam coisas que não vêm de Deus, pode ter certeza, tem influência maligna ali na história. E veio para roubar, matar e destruir. Quer uma prova disso? Pega uma pessoa desviada que está na rua e fala assim: vem cá, você se desviou ouvindo palavras de Jesus? Não. Se desviou fazendo corrente, não aguentou mais. Fazia campanha, fazia isso, tomava cuidado com as roupas. Não, porque lá é minha roupa, não sei o quê, porque se aborreceu com alguém, porque teve fofoquinha, piadinha. Ninguém se desvia com o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus é para te manter no prumo e no caminho que nos leva à vida eterna. Então quem entra na igreja, quem sai da igreja por causa das pessoas, nunca entrou por causa de Cristo. Quem entra na igreja por causa de Cristo, não se importa com as pessoas, porque o tempo todo está olhando para Cristo. Viu o que aquela irmã fez, que aquele fez? Não fiz. Por quê? Tu estava onde? Estava olhando para Cristo. Mas era do teu lado. Eu estava olhando para Cristo. E olhando para Cristo eu não tenho tempo nem desejo de olhar para mais nada nem para mais ninguém. Meu desejo está no meu Senhor. Salmo 123, como os olhos das servas na mão da sua senhora e os olhos dos servos fixos na mão do seu Senhor, nossos olhos estão postos em Ti, no Senhor, até que tenha misericórdia de nós. Não tenho tempo para outra coisa. Então cuidado, tem muita gente possuída, possessa na sociedade que a gente está vivendo. Pede a Deus para te mostrar, para te dar experiência, e tu vai identificar quando uma palavra vem de Deus e quando uma palavra é do próprio homem que está falando, ou se é o homem usado pelo próprio diabo. E detalhe, não pensa que isso só é no meio de ímpio não, hein? No meio de muitos com Bíblia na mão e com títulos e rótulos dados pelos homens. Aí então tem que vigiar em dobro. Que o Espírito de Deus nos alimente, nos guarde com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nunca, nada poderíamos fazer. Nada. Laura, louva a Deus.